Fala pessoal. Se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai. Já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Muito bom, muito bom. Você pode aplaudir nossos voluntários mais uma vez. Bom, gente, é engraçado. Eu sou um cara, eu tenho um defeito muito grande, né? Às vezes é qualidade, mas normalmente é um defeito. Eu sou transparente demais. A Kezinha tá enjoada por causa da gravidez, deve estar me ouvindo pelo YouTube, ela já deve estar falando o que o André vai falar agora. Mas hoje é um dia que está sendo difícil para mim dirigir o culto e botar você lá para cima, porque eu tô com meu coração muito contrito. Isso é bom. Você tá comigo? Diga amém. Mas aconteceu algo essa semana e eu acho que tem tudo a ver com o que Jesus tem falado com a nossa igreja nos últimos dias e não tinha como começar essa mensagem sem citar isso. Peguei aqui na terça-feira uma live, eu falei sobre felicidade. Quantos querem ser felizes? 5 pessoas querem ser felizes, misericórdia. Eu preciso orar por você. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Eu acho que você estava distraído. Deixa eu perguntar de novo. Quantos querem ser felizes? A gente fez uma live sobre felicidade. Tinha 1000 e poucas pessoas simultaneamente acompanhando pelo YouTube. Pessoas de vários lugares do mundo. Cara, Deus invadiu esse lugar de uma forma. Eu sei que no final um ambiente de temor invadiu aqui. Pessoas sendo batizadas pelo YouTube em lugares diferentes do mundo, pessoas sendo curadas. Daqui a pouco começa a chegar os testemunhos, pessoas que tinham dificuldade de se locomover, joelhos voltando ao lugar, tumores sendo expelidos. Alguém pode celebrar Jesus por isso? A gente fez 1 hora e pouca de live, foi surreal o que aconteceu aqui. Aí eu falei, bom, o que eu tenho para falar quinta-feira? E aí Deus tem queimado no meu coração para falar sobre ansiedade. E até aí tudo certo. Mas ontem eu recebi uma notícia que me destruiu por dentro. Me quebrou completamente por dentro. Ontem um grande irmão meu lá no Brasil, o pastor Pedro Paulo Rosa, de Ribeirão Preto, ele entrou em contato, ele falou, mano, você tá sabendo o que aconteceu aqui em Ribeirão? Eu falei, não, cara, o que tá rolando? Ele falou, cara, a gente vai se mobilizar amanhã, porque 10 jovens se reuniram e eles fizeram um pacto de morte. E hoje à tarde, 2 desses jovens foram para cima do shopping mais conhecido da cidade e se jogaram de lá. Os outros jovens, os pais descobriram que eles estavam dentro do grupo e começaram a correr atrás dos seus filhos e conseguiram impedir que eles fizessem, mas eles iam fazer um suicídio coletivo. E a gente está tão impactado com tudo que aconteceu. E, irmão, eu vou ser muito sincero, aquilo deixou meu coração completamente quebrado ontem. Porque a gente tem militado contra suicídio, ansiedade, depressão, contra cadeias emocionais, contra tudo que tem se levantado. E ouvir algo como esse me deixou ainda mais revoltado contra isso. É como uma ira santa que tem queimado dentro de mim. Ontem, inclusive, eu compartilhei sobre isso. Eu compartilhei publicamente. Eu comprei a briga contra a depressão e a ansiedade. A gente não vai perder pessoas enquanto a gente se posicionar e a gente entender que isso não é o projeto de Deus para nós. Você está comigo? Não é o projeto de Deus para nós ver pessoas desistindo de viver. O que Deus nos chamou a fazer é compartilhar a vida. E não é normal, irmão, 2 jovens tirarem a própria vida. E eu queria que você entendesse que nesse exato momento, a igreja local lá em Ribeirão Preto, nesse exato momento, enquanto a gente está aqui, eles estão reunidos em torno do shopping. Todas as igrejas da cidade se reuniram e eles nesse exato momento estão fazendo uma intercessão silenciosa. Eles colocaram um esparadrapo na boca deles, escrito vida. Eles estão em silêncio, clamando para que Deus faça algo na cidade. Eu queria te convidar a fazer parte dessa intercessão. Você está junto comigo? Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. A gente vai ficar em silêncio alguns minutos. Eu queria que você fechasse os seus olhos e intercedesse junto comigo. Não só pelas famílias desses jovens em Ribeirão, mas pela cidade de Miami também. Bom, quando a gente é pai é diferente. Meu pai sempre falava isso. Quando você for pai, você vai entender o que eu sinto por você. Eu sempre achei que isso era um sermão de pai, até que eu me tornei pai. Quando eu tenho uma notícia como essa, eu só me coloco no lugar da família. Eu só fico imaginando a dor da perda de alguém que desistiu de caminhar. Sabe, eu quero te propor um pacto hoje. Na verdade, eu quero te lembrar de um pacto que já foi feito há mais de 2000 anos atrás, um pacto pela vida. Sabe, há 2000 anos atrás, Jesus entregou o seu Espírito e Ele mudou a história para sempre. Há 2000 anos atrás, a criação experimentou esse mesmo silêncio que a gente acabou de experimentar. A Bíblia diz que quando Jesus entrega o seu Espírito,
houve trevas, o dia em que o sol se recusou a brilhar. Bom, você sabia que no dia que Jesus se entregou à morte, o sol por algumas horas se recusou a brilhar? A Bíblia diz que o verbo da vida morreu. A Bíblia diz que o Filho de Deus se tornou pecado, invadiu o Hades. E eu queria que você entendesse para que ele fez isso. A resposta é muito clara: por você. Por que Jesus foi até o final? E a resposta é muito clara: por você. A Bíblia diz que pela alegria que lhe fora proposta. Qual era a alegria que foi proposta a Jesus a despeito de toda humilhação e de toda dor? Ver você restaurado de pé. Qual foi a alegria que foi proposta a Jesus em meio a toda humilhação? Jesus, ele foi humilhado, Jesus foi vendido, ele foi crucificado, mas ainda assim, pela alegria que lhe foi proposta, permaneceu fiel até o fim. Jesus, ele não morreu, ele se entregou à morte. É muito mais poderoso. Jesus não foi assassinado, ele entregou o seu espírito. Não teriam como tirar a vida daquele que gerou a própria vida. Então, a própria vida se entregou por você. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Há 2000 anos atrás um pacto de vida foi gerado e esse pacto ecoa até hoje. A beleza do céu foi coberta de dor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Você está comigo? Diga amém. Agora a boa notícia é que assim como o verbo da vida invadiu o inferno, ao terceiro dia ele ressuscitou. Você pode celebrar comigo? Você pode aplaudir no seu lugar? Você pode... Sabe, eu estava pesquisando essa semana e esse assunto tem falado muito comigo a respeito de felicidade. E é engraçado porque foi feito há 75 anos atrás, deram início à maior pesquisa de comportamento humano da história. Eu não sei se você já sabe ou se você ouviu falar, mas a Universidade de Harvard fez a maior pesquisa de comportamento humano da história. Durante 75 anos eles estudaram, avaliaram e observaram centenas de homens. Durante 75 anos eles fizeram exames médicos, eles visitaram semanalmente, eles conversavam com as esposas dos homens estudados, eles conversavam com os filhos dos homens estudados. Presta atenção nisso, irmão. Durante 75 anos eles acompanharam jovens de classe média alta e alguns jovens que eram muito pobres da região de Boston na época da década de 30. E é interessante porque dentre esses inúmeros homens, alguns viveram coisas incríveis, outros chegaram aos 90 anos, algumas dezenas deles estão vivos até hoje. Um deles se tornou presidente dos Estados Unidos da América e todos foram observados dia após dia, passo após passo, estação após estação. E há algum tempo atrás, Harvard então compartilhou o resultado dessa pesquisa. E é muito louco porque a resposta que Harvard encontrou já está na Bíblia há milhares de anos. Já está na palavra há séculos, há gerações. E é interessante porque eu falei sobre isso na live de terça, sem saber que a resposta tinha sido comprovada cientificamente. Eu quero falar sobre isso hoje. Você está comigo ainda? Diga amém. Sabe, depois de estudar esses homens, eles descobriram que o segredo da felicidade... Alguém quer saber qual é o segredo da felicidade? Vamos junto comigo aí, Dani, pelo amor de Deus. Eu preciso receber uma porção, cara. Eu estou muito quebrantado. Irmão, a gente perdeu alguém que a gente amava muito antes de começar essa igreja. Ele era voluntário na nossa igreja do Rio. Acho que um pouco mais de 2 meses antes da gente começar a igreja aqui, ele desistiu. E o único sentimento que vinha na minha mente era: se a gente tivesse começado antes, isso não teria acontecido. A gente começou essa igreja há 6 meses, meu único pensamento é: se a gente tivesse começado 2 meses antes, talvez algumas mortes teriam sido evitadas. Irmão, a gente precisa entender que a gente não está brincando de ser igreja. Isso aqui é um novo começo, uma nova oportunidade para pessoas que estão pensando em desistir. Tem alguém talvez sentado do teu lado que falou consigo mesmo: se eu não sentir algo claro e real de Deus hoje, eu não quero mais viver. Talvez tenha alguém do teu lado que vai ser completamente tocado pelo Espírito de Deus, e não pelo sermão de hoje, mas pela unção que vai fluir através dessa palavra, e ela vai sair daqui completamente transformada. Você crê nisso? Diga amém. Sabe, o que eles descobriram é que o segredo da felicidade chama relacionamento. O segredo da felicidade se chama relacionamento. Sabe o que eles perceberam? Pessoas que tinham um bom relacionamento com seus filhos vivem mais.
Pessoas que tinham um bom relacionamento dentro de casa viviam mais. Pessoas que tinham um bom relacionamento no seu casamento vivem mais e são mais felizes. Eles começaram a ser mais específicos e destrinchar isso ainda mais. E o que ficou muito claro para eles é que a única coisa que preenche o vazio dos homens estudados era o fato deles terem um relacionamento saudável. Irmão, entenda isso. Gente precisa de gente. Agora, o que eu quero compartilhar com você é que não é só o relacionamento com o outro que te mantém de pé. Existe uma chave que vira dentro de nós e preenche o nosso vazio. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. O homem só se sente feliz quando está em relacionamento, porque o homem foi criado por Deus para viver relacionamento. O vazio que existe em nós só pode ser preenchido pelo relacionamento com o próprio Deus. Sabe, eu compartilhei algo aqui na live, eu quero compartilhar isso com você. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Você está comigo ainda? Amém? Quando Deus estabelece a criação, Deus estabelece um vínculo. E esse vínculo faz com que a partir do momento que ele seja quebrado, a vida deixe de existir. Então Deus dá uma ordem para as águas, para que das águas sejam criados os animais aquáticos. E das águas são criados todas as espécies de animais aquáticos. Deus viu que era bom. Deus dá uma ordem para que da terra sejam gerados todos os tipos de árvores e frutos e que eles cresçam e floresçam segundo as suas sementes e espécies. E isso acontece, Deus viu que era bom. E sabe o que Deus está estabelecendo? Um vínculo. Um peixe que é retirado da água não consegue sobreviver, porque ele foi retirado do lugar da sua gênese. Uma árvore que é retirada do solo não consegue sobreviver, por mais que as folhas continuem aparentemente verdes por algum tempo, mas ela não consegue mais frutificar. Por quê? Porque ela foi retirada da sua gênese. Assim é a criação. Irmão, quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus pega o homem do pó da terra e sopra sobre ele o seu espírito. Lá no original a Bíblia diz que Deus então faz o homem do pó da terra e sopra sobre ele Zoe. Zoe significa a própria vida de Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Deus soprou a própria vida dele no interior da criação. O que Deus está fazendo é estabelecendo um vínculo. Você foi gerado em mim, e se você estiver fora de mim, é impossível viver. Entenda isso em nome de Jesus. Eu queria fazer algo hoje, mas eu fiquei conversando com a minha cunhada. Eu falei, Rebeca, eu quero fazer algo hoje, mas eu acho que isso vai chocar muito, pessoal. É nada demais, mas sempre tem um hater que tá doido para você dar um mole e tentar te criticar. Eu falei, Rebeca, sabe o que era a minha vontade hoje? Era pegar uma mesa bem grande, colocar no palco, pegar um peixe, sabe aquele peixe dourado? Aquele king, e retirar ele e colocar por alguns segundos em cima da mesa. Sabe o que ia acontecer? Você ia começar a ficar angustiado vendo esse peixe se debatendo. Talvez alguns iam ficar irritados comigo, talvez alguns iam ficar até chateados, alguns se levantariam, talvez alguém protestaria, talvez pela internet alguma coisa aconteceria, isso ia ecoar. Mas sabe o que é interessante? Essa mesma angústia que você sente em ver um peixe fora d'água por alguns segundos, irmão, vem comigo em nome de Jesus. Essa mesma angústia é a angústia que Deus sentiu em ver você ausente da única coisa que te mantém vivo. Se por alguns segundos um peixe que para você não tem valor nenhum estivesse suplicando para voltar a respirar, isso geraria angústia em você. Agora entenda isso, é exatamente essa imagem que Deus viu quando dos céus ele vê a criação distante dele. Irmão, Deus não separou o homem do jardim por punição, Deus separou o homem do jardim por zelo, porque a partir do momento que o homem assumiu uma posição de pecado, não poderia mais conviver com a santidade de Deus. Deus está dizendo o seguinte, filho, eu amo tanto você, que eu preciso poupar você da minha presença. Entenda isso, parece louco, mas vai fazer sentido. A minha santidade te mata, porque o teu pecado não suporta o peso da minha glória. A Bíblia diz que depois que o homem peca, Deus coloca então um anjo com uma espada em chamas na entrada do jardim, para que o homem não tenha acesso mais. Por que isso, pastor? Eu vou te explicar. Porque no jardim do Éden, desde a Gênesis, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também havia a árvore da vida. Se o homem numa condição de pecado acessa a árvore da vida, eternamente seria pecador. Então o que Deus está fazendo é o seguinte, olha, eu vou afastar você da possibilidade de ter acesso à vida eterna enquanto é pecador.
para que isso só aconteça quando você for redimido. Entenda isso em nome de Jesus. Quando Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo, o caminho que impedia você de chegar ao Pai vai ser reconstruído. E agora, quando você tomar da água da vida, quando você comer do fruto da vida, você não vai ser eternamente pecador, mas eternamente santo. É por isso que a palavra de Deus diz, olha, fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Fomos reconciliados com Deus através do que Jesus fez na cruz. É por isso que nós podemos nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Irmão, o que Jesus fez foi restaurar a tua condição de santidade para dar acesso novamente àquele que é a essência de toda a santidade. É por isso que a palavra diz, depois da redenção, agora sede santos como eu sou santo. Você está comigo ainda? Diga amém. Agora é interessante, um peixe que para você não tem valor nenhum, talvez causaria repulsa em relação ao que eu estou fazendo, mas foi exatamente isso que Deus sentiu quando viu a sua família distante dele. Irmão, é exatamente essa angústia que Deus sente quando vê a gente correndo para caminhos que não levam a lugar nenhum. Sabe, eu creio que uma das coisas que mais liberam destinos é ministrar sobre identidade e propósito. Porque enquanto não sabemos quem somos, enquanto não entendemos para que fomos gerados, a gente está correndo só para chegar mais rápido em lugar nenhum. E com uma vida correndo numa esteira, a gente tem a falsa sensação de movimento, mas depois de um tempo a gente percebe que por mais que haja movimento e cansaço, não há destino. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Você foi gerado para Deus, você foi gerado em Deus, e não há nada distante dele que preencha o teu vazio. Não existe vida distante de Deus, não existe propósito distante de Deus, não existe plenitude distante de Deus, não existe santidade ausente de Deus, não existe paz ausente de Deus. Por quê? Porque nele habita a plenitude. A palavra de Deus diz que Deus, ele desejou colocar em Cristo a plenitude e estabeleceu como cabeça do corpo. Então entenda isso, meu irmão, em nome de Jesus. Toda a plenitude que você precisa foi liberada sobre o corpo. Jesus é a cabeça, e a única forma de experimentarmos vida plena é nos tornarmos um com o Pai. Você está comigo ainda? Diga amém. É engraçado porque isso está claro desde o princípio. O homem espera por milagres, mas Deus só deseja relacionamento. Você quer a sua cura? Deus quer você. Você está aqui me ouvindo nessa noite, presta atenção nisso. Eu sei que pode parecer um pouco boring, mas vai fazer sentido. Você quer a sua família? Deus quer você. Você quer um milagre na área financeira? Deus quer você. Você quer viver uma história sobrenatural? Deus quer você. Você quer construir um legado? Deus quer você. Você quer que o seu nome ecoe pela eternidade? Você quer construir uma história que outros olhem para você e falem, uau, quão incrível aquele cara foi. Irmão, Deus só quer você. Eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de orar por um cara que ele é muito poderoso e muito relevante. E eu falei para ele, deixa eu fazer uma oração que talvez há muito tempo ninguém faça por você. Todo mundo te conhece como fulano, mas Deus, quando te olha, te conhece como um menino. Deixa eu orar pelo menino fulano. Irmão, às vezes a gente cria algumas cascas, e talvez você me olhe como o pastor André, mas na verdade Deus me olha como o menino André, o mesmo menino que quase morreu no ventre da mãe, o mesmo menino que quase morreu há 4 anos no hospital, o mesmo menino que quase parou em momentos em que tudo se levantou contra. Deus olha para mim e vê só um menino desejando viver a vontade. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Deus não olha como o homem olha, Deus não vê como o homem vê. E é por isso que eu quero te convidar a se despir de toda a armadura que você construiu ao longo do tempo e entender que Deus só quer você. Deus não se preocupa com o que você construiu, Deus não se preocupa com o que você consegue manter, Deus não se preocupa com a quantidade de funcionários que você tem ou com a casa que você mora. Deus só se preocupa com você. Sabe outra coisa interessante nesse estudo? Eles perceberam que o aumento de renda só afeta o nível de felicidade quando chega ao ponto de suprir necessidades básicas. Ou seja, quando alguém está na linha da miséria e recebe recursos a ponto de suprir o básico, isso afeta o nível de felicidade. Mas eles perceberam que depois que passa do nível de suprir necessidades básicas, o aumento da sua renda não afeta em nada o teu nível de felicidade. É por isso que é possível encontrarmos pessoas extremamente ricas e extremamente infelizes, assim como é possível a gente se constranger em conhecer pessoas extremamente pobres e extremamente plenas. Por quê? Porque não tem a ver com o que você conquistou, tem a ver com o que você recebeu.
Você está comigo ainda? Evangelho não está ligado a conquistas, evangelho está ligado ao que você recebe, porque nós não, entenda isso, irmão, Jesus ele não conquistou pecado, Jesus ele não pecou para se tornar pecador. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado, ou seja, Jesus não cometeu pecado, Jesus recebeu pecado. Jesus não tinha doenças, Jesus recebeu as nossas doenças. Jesus não tinha cadeias, ele recebeu o nosso cativeiro. Jesus ele não tinha por que viver o que viveu, mas ele recebeu aquilo que para nós era uma sentença. Então entenda isso, porque aquele que não merecia recebeu, agora aqueles que não mereciam receberam também. O milagre da cruz fala a respeito de substituição. Aquele que não era doente se fez doente para que aqueles que eram doentes fossem feitos sarados. Aquele que não era cativo se fez cativo para que aqueles que eram escravos se tornassem filhos. Aquele que não tinha do que se vergonhar se fez vergonha para que aqueles que antes caminhavam num caminho de vergonha experimentassem agora a dupla honra de Deus. Aquele que tinha um destino eterno abriu mão do seu destino para que aqueles que estavam em confusão tivessem agora um lugar para onde ir, uma morada onde se abrigar. Jesus disse: olha, eu estou voltando para o Pai para construir as moradas, porque se assim não fosse eu não teria dito. Ele diz: olha, fica tranquilo, porque quando vocês se juntarem a nós, o seu lugar vai estar reservado lá. E, irmão, entenda isso, aquele que construiu moradas eternas nasceu num lugar emprestado. Aquele que construiu moradas eternas foi sepultado num túmulo emprestado. O tempo inteiro Jesus está deixando claro que ele foi aos extremos. Aquele que tinha toda a glória abriu mão de toda ela. Aquele que tinha tudo que a gente recebe depois da cruz abriu mão de tudo isso na cruz. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não foi poupado na cruz. Não chegou no momento em que Jesus, não foi como Abraão e seu filho, não chegou no momento em que Jesus, quando estava lá no final, Deus falou: ok, isso já me satisfez. A Bíblia diz que os homens começaram a caluniar Jesus, dizendo: ei, se você é o rei dos judeus, por que você não salva a si mesmo? Se você é quem você diz que é, por que você não salva a si mesmo? Você sabe por que Jesus não foi poupado da cruz? Porque Jesus precisava morrer naquela cruz. A Bíblia diz: maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. Entenda isso em nome de Jesus. Não existe redenção se não houver morte para aquilo que nos tornamos. Só dá para nascer o novo de Deus quando a gente se despide daquilo que a gente se tornou. Só dá para nascer milagres quando a gente se despide de tudo aquilo que é gerado na força do nosso braço. Só dá para nascer a paz que excede todo entendimento quando a gente se despide do direito de tentar entender. Só dá para nascer aquilo que é sobrenatural quando a gente se despide da tentativa de fazer tudo no natural. Só dá para viver o novo quando eu abro mão do velho. Só dá para viver milagre quando eu abro mão da lógica. Só dá para viver provisão de Deus quando eu paro de tentar ser o provedor. Só dá para viver a justiça de Deus quando eu paro de me justificar. Você está comigo ainda? Sabe o que é interessante? O diretor dessa pesquisa, ele é o 4º diretor. Os outros 3 provavelmente já morreram. E ele fez um TED Talk algum tempo atrás, já tem mais de 35 milhões de views. É um dos TED Talks mais procurados, porque todo mundo quer saber o segredo da felicidade. E nesse TED Talk ele comenta sobre uma outra pesquisa que foi feita sobre mileniais. E se tem algum milenial me ouvindo, preste atenção nisso, a geração Y. A geração idealista, cheia de ideias, mas nem todas saem do papel. Cheia de revolta, mas nem sempre tem uma causa por trás. Olha o que ele descobriu a nosso respeito. Quando questionaram os mileniais a respeito do seu maior objetivo de vida, 80% disse que o maior objetivo de vida é se tornar rico. Aí eles foram perguntar qual é o segundo maior objetivo de vida e descobriram que 50% tem como segundo maior objetivo se tornar famoso. E sabe o que é interessante? O vazio da nossa busca reflete o vazio da nossa geração. Meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas somente Deus quis ser um menino. Pastor, qual é o segredo da felicidade? É simples, irmão. Menos é mais. Menos de mim, mais de ti. Menos da minha força, mais do teu favor. Menos da minha lógica, mais dos teus pensamentos. Faz sentido para alguém?
Menos de mim e mais de ti. Não tem a ver com você sumir, tem a ver com você continuar sendo quem você é, mas tendo alguém agora assumindo o controle da tua história. Eu falei sobre isso lá em Gênesis, quando o homem peca. Eu queria que você estivesse aqui nessa terça-feira, irmão. Quando o homem peca, a Bíblia diz que Deus se aproxima então, e ao ouvir os passos de Deus no jardim, ele sente medo. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Ele sente medo dos passos de Deus no jardim. O homem se esconde de Deus. O homem não se alegra mais quando ouve os passos, mas agora se esconde dele quando ouve os passos. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. O que Deus quer é assumir o controle da nossa história, a ponto de nós não nos encontrarmos mais em nós mesmos, mas as pessoas só verem Jesus em nós. Pastor, isso é uma utopia? Não, irmão, isso é o que Deus preparou para nós. É por isso que a palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Entenda isso em nome de Jesus. Você sabe por que Deus ficou tão frustrado quando a criação cai, quando ela se perde? Porque desde o princípio, o propósito de Deus era se revelar para a criação através do homem. Irmão, Deus ele foi tão sutil que ele faz todas as coisas, cria todas elas, mas na hora de nomear, ele sai de cena e fala: agora é você quem vai dar nome, porque a partir de agora é você quem se relaciona e governa sobre tudo isso. Você sabe por que Deus se frustra quando o homem ele abre mão daquilo que foi chamado para ser? Porque o propósito de Deus desde o princípio sempre foi que o homem assumisse um papel de governo sobre as suas tempestades, o homem assumisse o papel de governo sobre a criação, o homem assumisse o papel de governo sobre as emoções. Irmão, olha para mim, deixa eu compartilhar algo sobre você, presta atenção nisso. Existe um princípio eterno e essa é a chave da felicidade segundo a Bíblia. Está lá em Salmo 128:1. Diz assim: como é feliz o homem que teme ao Senhor, que anda segundo os seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e que você veja os filhos dos seus filhos. Você sabe quais são os frutos do temor ao Senhor? Uma família sentada à mesa significa estabilidade. Você pode repetir isso comigo? Diga: estabilidade. Cara, é muito louco, eu quero fluir de outro jeito, Deus não deixa. Eu estou me sentindo muito congregacional de vez em quando aqui, irmão. Diga: estabilidade. Sabe outra palavra que Deus ele libera para aqueles que temem ao Senhor? Os seus filhos e a sua mulher sentados ao redor da sua mesa. Diga comigo: sacerdócio. A palavra está dizendo: se você temer ao Senhor, você vai experimentar estabilidade e você vai viver plenamente o teu sacerdócio. O sacerdócio para o homem é a sua mulher, os seus filhos e a sua mesa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que nunca houve tanto suicídio, tanta depressão, tanta ansiedade, tanto vazio existencial, tanta preocupação, tantas doenças psicossomáticas, tanta gente pensando em desistir, tanta gente cansada de caminhar, tanta gente cogitando coisas que nunca imaginou, cogitando tantas pessoas em quartos escuros, desejando morrer ao invés de desejando viver? Você sabe por que isso tem acontecido, irmão? Porque o que a gente tem vivido é um tempo em que mulheres não desejam mais ser mães e homens não desejam mais ser homens. Não sei se você tem percebido isso, mas uma das coisas que Kezinha mais tem recebido são mulheres falando com ela: pastora, é errado se eu não quiser ter filhos. Isso dá uma discussão incrível, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que tem algo que a gente precisa avaliar além do fato de não querer ter filhos. A gente precisa avaliar se a gente não se tornou o centro da nossa própria história. Tem casais que não desejam ter filhos porque isso vai ferir o conforto que você tem. Tem casais que não desejam ter filhos porque isso vai mudar demais a dinâmica de vida que você tem. Deixa eu te falar uma coisa: quando a gente está em Cristo, a nossa vida não é mais nossa, é dele. Agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Deixa eu te falar uma coisa: a grande verdade, irmão, é que o mundo moderno criou mulheres com medo de serem mães e homens com medo de serem homens. A palavra de Deus está dizendo: o homem que teme ao Senhor vai experimentar serenidade, equilíbrio e sacerdócio. Seus filhos estarão sentados ao redor da tua mesa e a tua mulher também. Teus filhos serão sentados ao redor da tua mesa
e a tua mulher também. Deixa eu liberar algo sobre você, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Kezinha me exortou um tempo atrás, isso ressignificou muita coisa na nossa casa. A gente não valorizava o tempo de mesa. Eu sempre comia em pé, ou correndo, ou na rua. E sabe o que ela falou, amor? Sabe o que está acontecendo? Sem perceber, a gente não está tendo mais o prazer de sentar à mesa. Você sabe por que é importante? Eu estou falando agora para homens, presta atenção nisso. Dentro do nosso sacerdócio, a gente valorizar o tempo de mesa. Porque no tempo de mesa, os teus filhos vão ter oportunidade de olhar para você de igual para igual. No tempo de mesa, a gente precisa deixar o celular de fora e a gente precisa entender que não tem sentido ter uma casa se a gente não tiver prazer nela. Não tem sentido ter uma família se a gente não for o pilar de sustento dela. Irmão, uma das coisas que eu mais tenho visto em casais que têm vivido crises e estão à beira de divórcio é algo chamado terceirização do sacerdócio. Homens ausentes dos filhos durante anos, tentando construir uma estrutura para eles. Quando a estrutura está pronta, os filhos estão na hora de ir embora de casa, eles falam, desculpa pai, mas quando eu mais quis você, você não estava aqui. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu comecei a fumar, a marca de cigarro que eu comprava era a mesma marca de cigarro que eu comprava para o meu pai. Meu pai falava, você pode comprar cigarro, filho? Posso. Eu ia lá e comprava os maços de Calton. Quando eu começo a fumar, a primeira marca que eu compro, Calton. Porque no meu subconsciente, aquilo era a referência que foi criada dentro de mim. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Não sei nem por que eu estou falando isso, irmão, mas uma coisa eu sei. Eu acho que a gente talvez não esteja depressivo. A gente só está vazio. Eu acho que talvez a gente não esteja infeliz. A gente só está confuso. Olha para mim, presta atenção nisso. Tem muita gente achando que está em depressão, na verdade o que você está vivendo é um vazio existencial. Tem muita gente achando que está infeliz, na verdade o que você está confuso. Você sabe por quê? Porque venderam uma mentira para você do que é felicidade e você está em busca dela e porque você não encontra, você acha que tudo que você está vivendo não tem valor. Deixa eu te falar, a felicidade não é o destino, a felicidade é o caminho. Quando meus pais perderam tudo, eu lembro que a gente passou um período de dificuldade, humilhação. O agiota que tirou tudo do meu pai, quando ele foi tirar o último carro da família, meu pai tinha mais de um, mas quando ele foi tirar o último, ele chegou pro meu pai e falou, Maurício, quando você for levar os seus filhos para a escola, se precisar de carona, me liga, tá? Aquilo destruiu meu pai por dentro. A gente perdeu tudo, a gente perdeu honra, a gente perdeu casa, a gente perdeu sítio, a gente perdeu... Entenda isso, mas sabe o que a gente não perdeu? A gente descobriu que no meio das ruínas você tem a matéria-prima com tudo que você precisa para recomeçar. Deixa eu te dar uma chave. Reconstrua a partir das ruínas. Às vezes as paredes parecem que foram destruídas, talvez as paredes emocionais, talvez estruturas que você tinha, zonas de conforto, talvez a tua família está distante, talvez está tudo confuso para você. O que Deus está falando para você é, ei, a felicidade não é um lugar que você vai chegar, a felicidade é o caminho onde você está. Perceba a felicidade nas coisas simples. Sabe, eu pedi para trazer uma Polaroid, não sei se alguém pode pegar lá na sala rapidinho. Eu quero exemplificar, já estou terminando. Desculpa por essa mensagem se parecer confusa, mas vai fazer sentido para alguém. Eu lembro que, eu já dei esse testemunho aqui. Você se incomoda se eu ficar sentado? Eu lembro que minha mãe estava em depressão quando a gente começou a passar humilhação e dificuldade. Um dia ela estava recém-convertida, saindo da igreja, uma mulher abordou ela. Falou, Alice, eu já contei minha história pra você? Ela falou, não. Então deixa eu te contar uma história. Você sabia que a gente perdeu os nossos 2 filhos? Obrigado, mano. Tem um filmezinho lá em cima da mesa. Pega pra mim, por favor. Você sabia que a gente perdeu os nossos 2 filhos? Ela falou assim, como assim? Vocês são o casal mais feliz que eu conheço da igreja? Ela falou assim, pois é. A gente perdeu os nossos 2 filhos e os 2 foram de morte súbita. A gente até hoje não sabe o porquê. Mas a gente era uma família completa e do nada a gente perdeu tudo que tinha. Ela falou, Alice, eu não sei por que eu estou falando isso para você. Hoje a gente entende por quê. Minha mãe estava se sentindo deprimida porque morava numa cobertura perto da praia e agora estava tendo que morar num apartamento numa cidade que não era tão legal. E ela está ouvindo o testemunho de alguém que perdeu tudo que tinha, dizendo para ela que ela teve a oportunidade de recomeçar. Sabe o que aquele casal fez? Adotou um menino e recomeçou. Ela falou, Alice, a gente olhou um para o outro, a gente percebeu. Ou a gente reconstrói a partir das ruínas, ou a gente para a nossa história aqui.
A gente ainda tem um ao outro, então a gente tem tudo que a gente precisa para recomeçar. Irmão, a minha mãe disse que naquele dia ela chegou em casa, a gente dormindo, e ela ficou olhando para mim, olhando para minha irmã, olhando para o meu pai. Ela falou: Deus, eu tenho tudo que eu preciso para começar de novo. Talvez você está me ouvindo em uma das pregações mais malucas que eu já fiz, mas eu queria só simplificar e dizer que, mano, tem um filmezinho em cima da mesa, branco. Obrigado, te amo. Talvez tudo que você precise ouvir nessa noite não é um sermão super elaborado, mas é mudar a tua perspectiva. Deixa eu falar isso mais uma vez. Talvez o que você esteja sentindo não é infelicidade. Você pode só estar confuso. Te venderam uma ideia de como a felicidade era e você está em busca de algo que é utópico, irmão. As redes sociais, você sabia que o Brasil é o líder mundial no ranking de ansiedade? E você sabia que o Brasil também é o país líder em interação nas redes sociais e tempo de conexão na internet? Você sabe como essas coisas se correlacionam? A gente vê a falsa ideia de felicidade na vida do outro e a gente olha para a nossa própria vida e fala: eu não tenho o que ele tem. Deixa eu te falar uma coisa, não confunda euforia com felicidade. Muitas vezes o que a gente compartilha nas redes sociais é uma euforia. Eu lembro que há um tempo atrás uma modelo, ela ressignificou todas as legendas que ela tinha. Sabe o que ela fez? Ela começou a pegar as legendas e ela apagou o que ela tinha escrito e ela colocou o que ela realmente estava sentindo naquele dia. Ela pegava fotos na praia e ela estava dizendo: eu estou dizendo que está tudo bem, mas nesse dia eu estava destruída por dentro. Minha vontade era só ir para casa e chorar. Ela pegou outra foto no evento e falou: eu estou super bonita, vestindo uma roupa cara, mas na verdade eu estava me sentindo suja nesse dia, usada, e tudo que eu queria era poder não estar naquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa, não acredite em tudo que os outros postam nas redes sociais. Pode deixar aqui, mano, pode deixar. Não, pode deixar aqui. Sabe, eu pedi para trazer essa Polaroid porque eu queria compartilhar com você. Essa aqui é a loucura do nosso tempo, olha só. Isso aqui é o presente, presta atenção. Está acontecendo exatamente agora. Esse culto nunca mais vai acontecer. Essa palavra nunca mais vai ser ministrada ao vivo de novo. O que Deus está fazendo agora nunca mais vai se repetir. É único. Eu estou tentando tirar uma foto e se acontecer vai ser incrível. Hã? Se a Ana puder me ajudar aqui, Ana, eu te agradeço. Não, já tinha filme, não. Bom, é o seguinte. Quando a gente vive um momento, esse momento é como se virasse uma foto. Entenda isso, irmão. Eu estou finalizando. As fotos falam a respeito de um tempo que parece real, mas não existe mais. Isso é o passado. Depressão normalmente é a expressão do excesso de passado. Pode ser confundido com nostalgia. É a falsa ideia de que o que eu já vivi um dia é melhor do que eu estou vivendo hoje. Está comigo? Faz isso para alguém? Isso é depressão. É olhar para uma foto antiga e você saber que esse tempo existiu. O problema é quando você quer viver num tempo que não existe mais. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. A vida que você tinha no Brasil, a história que você tinha no Brasil, as coisas que você viveu há 10 anos atrás, a empresa que você tinha não tem mais, o relacionamento que você tinha não tem mais. Entenda isso, em nome de Jesus. Você está preso num tempo que não existe mais. Isso é ilusão. O ser humano se move por duas dinâmicas: memória ou imaginação. É por isso que a crise da nossa geração é depressão ou ansiedade, porque ou estamos presos no passado ou a gente está preso no futuro. E qual que é o problema do futuro? Assim como o passado é como uma foto antiga que lembra de algo que viveu, mas que não existe mais, o futuro é como uma foto em branco. A gente está tentando viver num tempo que ainda não existe também. Por que a nossa geração é a geração mais ansiosa que já existiu? Porque alguém vendeu pra gente a ideia de que a felicidade está no final da linha. Alguém vendeu pra gente a ideia de que a felicidade está naquela casa, está naquela empresa, está naquele valor mensal. Alguém vendeu pra gente a ideia de que a felicidade está no segundo filho. E se ele não vier, talvez a gente não se sinta tão feliz assim. Alguém vendeu a ideia pra gente que a felicidade está no casal. E se você tiver 2 filhos homens, talvez você não vai se sentir tão completo assim. Alguém vendeu pra gente padrões de felicidade. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito com toda a minha convicção que grande parte daquilo que a minha geração chama de infelicidade nada mais é do que confusão. A Bíblia diz que Davi pega a Arca da Aliança e ele quer trazer de volta para a Cidade Santa. No meio do caminho algo acontece, a carroça tropeça e aí o filho daquele sacerdote tenta pegar com a própria mão. Ele é fulminado e ele morre. Alguém já ouviu essa história alguma vez?
Olha que interessante, presta atenção nisso. A gente olha aquilo que aconteceu, a gente fala, cara, por que ele fez isso? Mas eu tenho um entendimento, não está na Bíblia, eu só estou aqui conjecturando. Eu acredito, irmão, a Bíblia diz que aquela arca permaneceu na casa do pai dele por anos e anos e anos e anos. Eu consigo imaginar na primeira semana que a arca de Deus chegou na casa dele. Deve ter sido um fenômeno. Eu não dormiria por dias. A arca da aliança, aquilo que carrega a glória manifesta de Deus, está na minha casa, irmão, por dias. Imagina ele sem dormir, imagina a notícia se espalhando. A arca da aliança está na casa de fulano, a arca da aliança está na casa do Antônio, a arca da aliança está na casa do André. Agora o que acontece é que passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e talvez aquilo que um dia foi sacro, depois de um tempo se tornou estético. Presta atenção nisso, irmão. A presença de Deus naquela casa, talvez e só talvez, tenha se tornado banal demais, a ponto de, quando está a ponto de cair a arca, o homem tenta segurar. A Bíblia diz que depois que aquilo acontece, Davi se assusta, ele muda os planos, ele fica em dúvida, porque na cabeça de Davi ele está pensando, Deus, tudo que eu queria é trazer a tua presença de volta para a cidade, e agora um homem morreu diante dos nossos olhos, eu não sei o que fazer. Então Davi fala, quer saber? Vamos parar tudo, manda essa arca para casa de alguém, até que a gente saiba o que fazer. E esse alguém se chama Obed-Edom. Alguém que não estava na história, mas por um acidente entrou nela. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que quando a arca da aliança vai para a casa de Obed-Edom, tudo começa a prosperar, tudo começa a frutificar, tudo começa a florescer. Então chega a notícia para o rei, alguns meses depois, se não me engano 3, e dizem, rei, tudo que Obed-Edom tem prospera, tudo que Obed-Edom faz vai bem. Davi fala, então está na hora da gente trazer a arca de volta. Pastor, onde é que você quer chegar? Num princípio simples. Obed-Edom sabia que não merecia aquilo que carregava e por isso usufruiu do poder daquilo que tinha. Isso é favor. Favor nada mais é do que graça, nada mais é do que um favor imerecido. É a glória de Deus sendo colocada em vasos de barro. É um Deus que criou os céus habitando dentro de um homem como eu e você. Irmão, graça nada mais é do que um favor imerecido. Um Deus que tinha todas as coisas se despide todas elas por você. Por que às vezes a gente não consegue perceber o que está acontecendo? Porque talvez sem perceber a gente transformou o sobrenatural em algo banal. A gente está acostumado com milagre. Quando Deus cura alguém com dor de cabeça, nem deixa a gente tão impactado assim, porque a gente já viu coxos andando. Quando a gente vê 5 novos começos, nem impacta tanto assim, porque tem cultos que tem 30. Quando Deus socorre a gente num detalhe simples, a gente às vezes nem percebe Deus naquele detalhe. Por quê? Porque a gente já está tão acostumado em ver Deus nos mimar, que a gente não consegue perceber o quanto Ele cuida de nós. Deixa eu falar uma coisa, eu estou finalizando aqui, presta atenção nisso, em nome de Jesus, irmão. Você quer o segredo da felicidade? Relacionamento. Escute Harvard. O que eles falaram, a Bíblia falava há muito tempo também. O segredo da felicidade é perceber Deus todos os dias da tua vida e entender que tudo que você precisa para ser feliz, você já recebeu. Se chama Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Você está comigo? Presta atenção nisso, irmão. Estou finalizando aqui. Sabe o que a minha casa percebeu? Que você não consegue buscar a felicidade. Momento de tela azul. Olha para mim, eu estou finalizando. Vem comigo, por favor. Você nunca vai encontrar a felicidade. É a felicidade que encontrou você. Presta atenção nisso. A palavra fala a respeito de uma parábola chamada parábola do bom samaritano. E nessa parábola a Bíblia diz que existia um homem que ele estava vindo pelo caminho e ele foi saqueado. E ele ficou quase morto. Presta atenção nisso, eu vou terminar aqui agora, eu juro. A banda pode subir o instrumental. Esse homem ele foi ferido e ele estava quase morto à beira do caminho. Irmão, entenda isso. Quando a parábola está falando de um homem ferido, ele está falando a respeito do propósito do inferno. O propósito do inferno é matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus diz, mas eu vim para que tenham vida e para que tenham em abundância. Então dentro da parábola do bom samaritano, a Bíblia está dizendo o seguinte, existia um homem que vinha por um caminho, foi saqueado, ele foi surrado, ele foi espancado, tiraram tudo que ele tinha e ele está quase morto à beira do caminho. Alguém já leu essa passagem? Alguém já ouviu alguma história sobre ela? Agora a Bíblia vai dizendo, olha, então veio um sacerdote pelo mesmo caminho. Cara, isso é muito poderoso, não me deixa sozinho. Veio um sacerdote pelo mesmo caminho e nada fez.
Logo depois a Bíblia diz que veio então um levita pelo mesmo caminho, e quando viu aquele homem, nada fez. E em seguida veio um bom samaritano, e quando viu aquele homem ferido, coloca óleo sobre as suas feridas, coloca vinho sobre as suas feridas e leva ele praticamente no colo até uma hospedaria. Deixa eu te falar uma coisa, durante muito tempo a gente entendeu que a parábola do bom samaritano fala a respeito de esvaziar a hipocrisia da religião, mas não é sobre isso que a Bíblia está falando. A parábola do bom samaritano não está falando sobre a hipocrisia da religião, está falando sobre a impossibilidade da religião fazer aquilo que só Deus poderia fazer. Deixa eu te explicar melhor, olha para mim. O que a palavra está dizendo é o seguinte: a religião veio pelo mesmo caminho de pecado que você. O homem veio pelo mesmo caminho de pecado que você. Existe um detalhe nessa parábola que diz: vindo então um bom samaritano por um outro caminho, encontrou o homem ferido. Deixa eu te falar, você sabe quem é um homem ferido à beira do caminho? É você. Você sabe por que é impossível você encontrar felicidade? Porque sem Jesus a gente está cansado demais para fazer isso, mas a boa notícia é que a felicidade encontrou você. A Bíblia diz que Jesus então coloca óleo e vinho sobre as feridas daquele homem. Sabe o que significa óleo? Significa unção. Sabe o que significa vinho? Significa o novo de Deus. Jesus então leva ele para uma hospedaria e paga o preço que for necessário. Diz: olha, eu vou deixar aqui o pagamento, e quando esse pagamento cessar, eu volto, e se alguma coisa a mais precisar ser paga, eu darei. O que ele pagou foi um valor de 2 denários. Entenda esse nome de Jesus, irmão. Existem alguns teólogos que acreditam que quando ele deixa esses 2 denários, é uma tipificação do tempo em que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Porque para Deus um dia são como 1000 anos, 1000 anos são como um dia. Ou seja, ele paga o valor do salário de 2 dias, como ele estivesse falando: daqui a 2000 anos eu vou voltar para buscar eles. Você sabe quem é o homem caído? É você. Quem é o bom samaritano? Jesus. E o que é a hospedaria? Se chama igreja. Jesus está falando: até que eu volte, eu vou deixar vocês no corpo, para que quando eu voltar, vocês se tornem um comigo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso em nome de Jesus. Não importa quem você é, o quanto você tem, de onde você veio, para onde você vai, o que você tem enfrentado, os medos que você carrega, o quão ansioso você era, o quão triste você já se sentiu, o quão feliz você está. Entenda isso em nome de Jesus. Só existe um caminho. Jesus diz: olha, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, quando Jesus diz: o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No original, essa vida que Jesus está falando se chama Zoe, ou seja, a própria vida de Deus. Irmão, Jesus está dizendo: a vida que Deus colocou na criação no princípio, agora eu restaurei sobre a criação depois da cruz. O que Jesus está dizendo é: eu não vim, Jana, para você ter uma vida boa, eu vim para você ter a mesma vida de Deus. Qual é o seu nome? Me lembra, mano? Guilherme, eu não vim para você ter uma vida confortável, eu vim para você ter a mesma vida de Deus. Deixa eu liberar sobre você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Jesus está falando para a gente nessa noite. Ei, talvez você não seja infeliz, filho. Talvez você só está confuso. Deixa eu te fazer você enxergar a felicidade. Olha para aquilo que eu te dei. Se você está de pé, eu te mantenho assim. Se você tem uma família, fui eu quem te dei. Se ama seus filhos, até o amor que você tem por eles, fui eu quem dei. A palavra de Deus diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você tem sonhos em relação ao futuro? A palavra de Deus diz: não diga ao homem, amanhã faremos isso ou amanhã faremos aquilo, porque ao homem não pertence o amanhã. Você tem projetos para daqui a 10 anos? Deus pode mudar os teus planos em dias. Agora a boa notícia é que o mesmo Deus que confunde aqueles que pensam que são, sustenta aqueles que sabem que não são. Jesus, quando ele está curando cegos, alguns religiosos perguntam para ele: como você fez isso? Por que fez dessa forma? Quem é esse homem? Jesus diz: olha, eu não vim para aqueles que acreditam, que enxergam, eu vim para aqueles que sabem que precisam de mim. Os que enxergam não precisam de médicos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa.
Não existe uma pessoa na face da terra que não precise daquilo que Jesus tem para dar. O que Jesus está dizendo é: eu só posso curar você na medida que você reconhece que precisa da cura. Jesus está dizendo: eu só posso tocar você na medida que você reconhece que precisa ser tocado. Jesus está dizendo: eu só posso preencher você na medida que você reconhece o quanto está vazio. Jesus está dizendo: eu só posso liberar o teu destino na medida que você reconhece que sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo: eu só posso acalmar sua tempestade quando você perceber que a tempestade sou eu, a porta aberta sou eu e a fechada também. Jesus está dizendo: ei, eu só posso ressignificar os seus pensamentos quando você deixar eu esvaziar você dos seus. Jesus está dizendo: ei, eu não vim para remendar, eu vim para renovar. Evangelho não é remendo, evangelho é renovo. Jesus não quer anestesiar sua dor. O Evangelho não veio para anestesiar aquilo que doía, não. O Evangelho veio para que as feridas que existiam não existam mais, as crises que existiam não existam mais, todo vazio que existia não exista mais. E como isso acontece? Quando eu entendo que é impossível encontrar felicidade, mas eu reconheço que a felicidade já me encontrou. Eu estava caído e Jesus me encontrou. Eu não tinha valor, Jesus me encontrou. Eu não sabia para onde ir, Jesus me encontrou. Eu não sabia o que fazer e Jesus me encontrou. Ele é a minha esperança, Ele é a minha salvação, Ele é a minha justiça, o meu refúgio. Ele é o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu quero orar por você, eu quero declarar: não importa se existe alguma ruína ao teu redor, algum vazio existencial, não importa se você está cansado, pensando em desistir, ou se você está eufórico, vivendo o melhor momento da tua vida. O que eu vim te dizer é o seguinte: só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe um Deus. Eu quero te convidar em nome de Jesus a abrir mão e se despedir de tudo aquilo que se tornou pesado ao longo da caminhada, para você receber a partir de hoje o renovo que vem dos céus. A palavra de Deus está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Sabe, eu quero fazer um convite. Você que quer viver um novo tempo com Jesus, independente se você é cristão ou não, independente se você faz parte dessa igreja ou não, você que quer dar um passo de fé, quero fazer uma oração diferente hoje. Você que quer dizer: Jesus, eu quero começar de novo, eu quero começar do zero, eu quero viver algo diferente, eu quero receber uma nova unção, eu quero receber uma nova porção. Jesus, me esvazia dos meus pensamentos e me enche dos seus. Jesus, me esvazia dos meus planos e coloca os seus planos em mim. Jesus, retira toda a confusão e me deixa enxergar a felicidade que já está ao longo dos meus dias. Jesus, toda a terra já está cheia da sua glória. Eu só preciso enxergar o que o Senhor enxerga para poder viver aquilo que o Senhor já prometeu para mim. Quero te fazer um convite. Você que quer viver um novo tempo com Jesus, você que quer abrir o seu coração para Ele entrar e mudar tudo, irmão. Pensamentos, planos, projetos, mudar tua casa, mudar tua família, mudar o rumo, mudar aquilo que Ele precisa mudar, remover aquilo que não foi Ele quem colocou. Eu quero te fazer um convite: sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Sai daqui, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Esse não é um apelo para salvação apenas. Eu quero convidar você que quer renovar a sua aliança, você que quer viver um novo tempo. Sai do teu lugar. Isso, vem aqui na frente. Como um bálsamo sendo derramado, como um óleo fresco sendo derramado. Isso, sai do seu lugar, irmão. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Isso. Aumenta a intensidade da tua presença, Jesus. Aumenta a intensidade da tua presença. Aumenta a intensidade da tua presença, Jesus. Aumenta, Jesus. Luz para sombrar, escalar as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Pra
Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu sinto que tem mais pessoas para vir. Se você quiser, sai do teu lugar, traz a tua família aqui. Se eu pudesse acho que é impossível me despir mais do que eu estou me despindo aqui hoje, irmão. Eu estou completamente vulnerável diante de você para dizer: não existe outro caminho, não existe outro lugar. Deixa Jesus tirar todo o peso, deixa Jesus tirar todo o cansaço. Eu oro para que pais tenham sua visão renovada em relação aos seus filhos. Você vai olhar para o seu filho essa noite e um sentimento de gratidão tão forte vai invadir o teu coração. Você vai olhar para sua esposa, tudo que Deus tem feito, um sentimento de gratidão tão forte vai invadir o teu coração. Feche teus olhos, irmão, deixa Deus invadir o teu lugar. Deixa Deus invadir você. Mais, Jesus, mais. Passeio no nosso meio, Jesus. Passeio no nosso meio, Pai. Renova-nos, renova-nos, renova-nos. Aviva-nos, liberta-nos. Liberdade aqui. Quero orar com você. Sabe, Deus está dizendo para algumas pessoas nessa noite: sabe essa foto em branco? Está dizendo: filho, fique em paz. O mesmo Deus que desenhou a redenção escreveu o teu futuro também. Não há uma folha que cai da árvore sem que haja a autorização dele. Não há um fio de cabelo que você tenha que ele não saiba. Deus sabe quem você é. E ainda assim Ele desejou você. Deus desejou você. Deus desenhou você. Deus te entregou por você. Por isso que Romanos diz: não há nada capaz de nos separar desse amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro e ponto. Feche teus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu oro por cadeias emocionais sendo quebradas. Cadeias emocionais sendo quebradas. Cadeias emocionais sendo quebradas. Se você tiver vontade de chorar, chore. Se você tiver vontade de falar algo, fale. Você está no lugar mais seguro que você podia estar. Sei que só está visitando a gente, desculpa, pode parecer estranho para você, mas a gente não está brincando de ser igreja. Deus quer fazer algo aqui, irmão. Deus quer fazer algo aqui, irmão. Deus quer fazer algo aqui.
A Bíblia fala de um paralítico que tinha amigos. E esses amigos viram que a casa estava cheia e que era impossível entrar. Eles abriram um espaço no telhado porque tinham uma convicção: se Jesus apenas tocar, ele será curado. A Bíblia fala de uma mulher que há anos tinha um fluxo de sangue. Ela era considerada suja, mas ela sabia: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei sarado. Eu quero te lembrar que Jesus, ele está aqui, irmão, passando no nosso meio. E a pergunta que ele está fazendo é: o que queres que eu te faça? Esse é o seu momento, irmão. Jesus está aqui perguntando: ei, filho, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Para o enfermo, Jesus está dizendo: muito prazer, eu sou a tua cura. Para o cativo, Jesus está dizendo: muito prazer, eu sou a sua liberdade. Para aqueles que estavam se sentindo vazios, Jesus está falando: muito prazer, eu sou aquele que enche todas as coisas. Para aqueles que estavam mornos, Jesus está dizendo: muito prazer, eu sou aquele que vai aquecer o teu coração. E o fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. Feche teus olhos, a gente está finalizando agora. Declare comigo e diga: Jesus, eu recebo hoje uma nova chance, novas vestes, uma nova unção para viver um novo tempo. Diga: Jesus, eu abro meu coração para você entrar e nunca mais sair. Diga: eu dou uma ordem. Todo pensamento que não vem de Deus, sai agora. Diga: todo desânimo e todo cansaço, sai agora. Diga: se em algum momento eu pensei em desistir, diga: hoje eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir. Diga que começam hoje os melhores dias da minha vida, em nome de Jesus. Diga: eu recebo a paz que excede todo entendimento. Diga: eu vou dormir como nunca antes. Diga: eu vou sonhar como nunca antes. Diga: eu vou viver milagres como nunca antes. Diga: porque não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode levantar suas mãos o mais alto que você puder. Você pode dar um grito de louvor no seu lugar. Você pode dar um brado de liberdade. Você que crê que tem milagres sendo gerados hoje diante dos seus olhos, você pode dar um grito no seu lugar. Você que crê que o pecado, o cansaço, a depressão, a ansiedade estão sendo envergonhados, você pode fazer barulho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Uma das noites mais... Obrigado, Jesus. Você pode levantar suas mãos como alguém rendido, completamente entregue. A gente vai terminar esse culto cantando mais uma vez. Eu te amo e eu vou cantar para o mundo inteiro ouvir. Levante suas mãos. Você é livre. Você pode declarar isso. Diga: eu sou livre. Eu te amo e vou gritar no mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Levante suas mãos, declare: eu te amo e vou gritar no mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. Pega a tua voz, declara lá com
voz, diga. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, Te amo, eu te amo. eu te amo. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo, te amo. O mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Só as vozes agora, só as vozes, declare. Eu te amo e vou. Diga. Eu te amo e vou gritar. Aleluia, você pode aplaudir no seu lugar, aplauda Jesus, aplauda o mais forte que você puder. Aleluia. Gente, de verdade, eu queria pedir desculpa por quebrar alguns protocolos. Quem é do time sabe o quanto eu sou zeloso para que a gente construa uma igreja evangelística. E eu estou o tempo inteiro tentando resistir e falar, Jesus, eu quero pregar de uma forma que não pareça crente pregando. Faz sentido para alguém? Quem me conhece sabe. Quero que alguém que entrou aqui, talvez nem goste de pastor, vai sair e falar assim, cara, é legal essa igreja, eu vou voltar. Mas eu sinto que Deus quer levar a gente para um lugar. A gente precisa ter mais encontros para extravasar essa unção profética que Deus quer liberar. Para que os nossos cultos de quinta sejam cultos evangelísticos, mas que a gente tenha um momento de receber uma nova porção. Irmão, se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, é que quem não tem tempo para ouvir o que Deus fala, não consegue falar o que Deus fala. Jesus tinha autoridade dos céus porque Jesus tinha relacionamento com os céus. E a gente precisa entender isso, sabe? Deus, Ele está liberando uma porção fresca. O que a gente tem vivido aqui não é normal. Eu quero te convidar em nome de Jesus a aumentar suas expectativas. Esse ano já é o melhor ano da sua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Deixa eu liberar a palavra de vida sobre você. Eu declaro ativação de dons, o dom que há em você. Palavras de sabedoria. Deus vai dar para alguns aqui palavras de conhecimento. Pessoas aqui que têm ministérios de ajuda, ministérios apostólicos, pastores, mestres. Está chamando a existência. Eu oro em nome de Jesus. Você que tem vivido um tempo novo na sua casa, eu declaro, irmão, a sua casa não vai só viver um milagre, a sua casa vai se tornar um referencial do que Deus pode fazer. Alguém completamente rendido a Ele. Sua casa vai ser conhecida como um lugar de oração. Seus filhos vão ser como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Você vai ser próspero em tudo que fizer. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de muitas águas. Mesmo no tempo de seca, continua frutificando, as suas folhas não secam. Eu declaro em nome de Jesus o renovo de Deus invadindo a tua casa, os teus dias, e milagres se tornando naturais em nome de Jesus. Se você crer nisso, diga amém. Amo vocês. Obrigado de verdade. Pode aplaudir Jesus no seu lugar. 14 novos começos online. Deus abençoe você que está pela internet. Deus abençoe. Ó, domingo a gente está de volta. Eu juro que eu vou pregar uma mensagem evangelística domingo. Amém? Ok? Me dá uma chance. Domingo vai ser melhor, vai ser melhor. Deus te abençoe. Não se distraia, irmão. Deus liberou algo sobre você. Domingo a gente está junto, 11 da manhã e 7 da noite. Vai viver a melhor semana da sua vida. E até domingo, se Deus quiser. Valeu!
E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.